presbítero Alex. Amém. Pai do Senhor. Amém. É um prazer voltar a estar junto com você. Deixa eu só baixar aqui o volume do... Agora. A paz do Senhor, povo de Deus. Nós voltamos. Sexta-feira passada eu estava abandonado porque a tecnologia nos deixou na mão. A internet do nosso amigo querido presbítero Alex caiu e não voltou até a gente fazer a nossa live, irmão, da sexta-feira. E nós estamos com esse projeto aí de fazer essa live para falar das grandezas de Deus, do seu amor, das suas maravilhas. Mas hoje o Alex voltou e dando continuidade ao assunto que nós começamos, que foi conhecer a Deus, como saber se é Deus mesmo que está falando. Agora nós vamos falar sobre continuar a conhecer. Lembrando que nós estamos ao vivo tanto no Facebook quanto no Instagram. A gente está ficando tecnológico. É o novo agora. É o novo hoje, né? Como é que é a frase bonita que eles falam? Oi, filhão, esse aqui é para quê? Para qual? Instagram ou Facebook? A minha produção está me ajudando aqui para colocar o fone de ouvido. Vou colocar o fone de ouvido lá no Instagram. Eu vou colocar o meu aqui também. Pega o fone. Aí. Pronto. Eu vou colocar o meu aqui também. Eu estou te ouvindo alto e claro. É que tá misturando os sons aqui. Aí eu vou colocar o fone em um para não misturar. Tá certo. Coloca aí. Aí. Agora, tá me ouvindo bem? Agora sim. Pronto. Então, como a gente estava falando, dia de sexta-feira a gente está se reunindo para tentar, irmão, nos aproximar um pouco mais da palavra de Deus. E hoje a gente tem esse tema que está aí na sua tela, de Oséias 6. Conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Eu quero começar pedindo ao presbítero para fazer essa oração, que sempre que nós vamos falar de Deus, temos que falar com o dono daquele que, de tudo, a palavra é dele. Então, temos que pedir a direção a dele e alcançar outras pessoas para o seu reino. Pode orar, presbítero Alex? Amém, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai bendito e eterno, no nome do Teu Filho Jesus, queremos Te louvar, ó Deus, e Te agradecer por este momento que temos aqui de falarmos da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, através da internet, através, Senhor, das redes sociais, que nós temos essa disponibilidade, Senhor, de usarmos para falarmos de Ti, para falarmos da Tua palavra. Usa as nossas vidas, Senhor, para trazer esclarecimento para aqueles que estão nos ouvindo, Pai. É o que eu Te peço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Presbítero, faça as suas considerações. Primeiro eu quero agradecer, pedir desculpa, né, primeiro, pela semana passada. Minha internet caiu um dia antes. Caiu um dia antes e voltou no outro dia. Fiquei quase 2 dias sem internet aí, sem Wi-Fi, né? Tava no 4G, mas o 4G não dá para fazer esse negócio aqui, não. Mas aí eu fiquei ouvindo aqui você no 4G e foi bênção. Foi bênção. Parabéns aí. Foi melhor do que se eu tivesse. Mas é modesto. E agradecer, agradecer aí também por estar aí com essa oportunidade aí de falar da palavra de Deus através da internet aí. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família e daqueles que estão nos ouvindo. Amém. A gente tem que declarar mesmo bênção sobre esse povo, trazer uma palavra. E a gente vai falar sobre conhecer Deus, irmãos.
E não foi combinado com o presbítero Alex, mas nisso aqui eu quero trazer um tempinho para a gente falar sobre casamento. Já que hoje é dia dos namorados, 21 de namoro com a minha Rose. Eita, glória! O Alex tem uma história bonita com a Cláudia. E aí, conhecer Deus é Deus arrumar um casamento para nós, Alex? Não é não. Sinto dizer, mas o objetivo de Deus não é te dar um namorado, não. Nenhum namorado. Isso. Mas você já conheceu alguém? Deixa eu te perguntar aqui, para depois de entrar nesse conhecimento aqui de Deus. Aqui tem a ver, irmão, com o conhecimento de Deus, tá? Você conhece algum casal que disse que estava namorando, que era de Deus, casou e separou? Conheço. Já conheci. Já conheci. E aí, conhece Deus ou não? Então, tem o pessoal que fala assim que tem que estar orando, arruma alguém e tá orando para Deus confirmar se é ele mesmo que deu ou não. Essa oração aí tem que ser antes de arrumar alguém, né? Não depois que arruma. depois que arruma, aí vai orar para Deus confirmar se é dele mesmo ou não. É verdade. Tem que manter uma vida de oração, na verdade, né? E Deus vai confirmando as coisas como que eu esqueci a palavra que eu ia falar. Não é automático que eu ia falar, é algo natural. Quem tem uma vida constante de oração, Deus vai confirmando naturalmente as coisas. Tem coisas, sim. E tem coisas que Deus não precisa falar para você. Tem coisas que tá na Bíblia. Eu hoje estava vendo uma live do apóstolo... gente. Fugiu o nome dele agora, lá de Santa Catarina. Ai, gente. Hermínio. Não. O apóstolo Hermínio. Eu estava passando, né, no Facebook, no Instagram, aí eu vi que tava alguém, ele estava ao vivo, né? Eu cliquei para ouvir. E eu vi justamente um trecho que ele dizia bem assim: as pessoas dizem que nunca ouviram Deus falar. Eu só entendo que uma pessoa que fala que nunca viu Deus falar é que nunca leu a Bíblia. Porque se ela ler a Bíblia, ela vai ouvir Deus falar. Tem até uma figurinha, eu já cheguei até a compartilhar uma vez, mas faz tempo, isso faz muito tempo já. Uma figurinha com alguém de joelho orando e pedindo, Deus, fala comigo. Aí aparece uma mão do céu entregando a Bíblia. Verdade. Fala comigo. Aí entrega a Bíblia para ele. E nesses dias, Alex, tem pastores, feito o Hernando Dias Lopes. Isso foi agora, antes de entrar ao vivo aqui. O Hernando Dias Lopes falou a mesma coisa. Só mudou as palavras, né? Dizendo, o povo de Deus tem a oportunidade de conhecer Deus, tem a oportunidade de estar com Deus, mas ele pergunta, cadê Deus? E Deus está dentro da casa dele, muitas vezes, através da Bíblia, e ele não faz questão de conhecer Deus como Deus é. Hernando Dias Lopes falando agora, pouco antes de entrar para falar com você. Infelizmente é uma realidade. É triste, é uma realidade triste, mas é a realidade. E você vê, né, o paralelo, Alex, que eu fico olhando isso. Um é apóstolo, né, que é uma linha de pensamento, e você tem outro homem como o Hernando Dias Lopes, que é um reformado, completamente diferente. São duas mentes diferentes. Dois segmentos, vamos dizer assim, de reverendo, de apóstolo, diferente do outro, mas todos dois com a mesma visão. Quer conhecer Deus, quer ouvir Deus, leia a Bíblia. O caminho é esse. O caminho é esse. Jesus, antes da gente entrar no tema, só para a gente fechar aí, a gente está no tema, na verdade. Sim. Jesus foi questionado
certa feita, e ele falou assim: vocês têm as escrituras, elas testificam de mim e vocês não querem tê-la. Vocês erram porque não conhecem as escrituras. E elas testificam ao meu respeito. Então, é nela que a gente... Quando ele está no Sinédrio, né, que ele lê aquela passagem de Isaías e diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, hoje se cumpre, e a pessoa olha assim, hã? Como assim? Eu decidi começar pelo casamento, porque eu também, como hoje é dia dos namorados, né? Eu e a Rose, a gente faz 21 anos de casado amanhã, dia 13. E, infelizmente, Alex, muitas pessoas... Eu entendo alguns reformadores que falam mal dos pentecostais. De verdade que eu entendo, porque há um exagero de dizendo que Deus falou, sem Deus ter falado. Porque, infelizmente, não vou falar nome jamais, isso aqui não é o nosso intuito, mas uma pessoa conhecida nossa, que casou, 6 meses de casado, separou, e ela veio na minha casa dizer que foi Deus que deu o marido dela, foi providência de Deus, porque tudo perfeito, providenciou festa, providenciou filmagem, providenciou lua de mel, e só durou 6 meses. Aí eu pergunto, que Deus foi que falou com ela? É complicado. Isso é triste. Mas uma coisa que eu vejo, não vou generalizar, tá? Mas uma coisa que eu vejo é que esse negócio que inventaram aí de incompatibilidade de gene, né? Inventaram isso daí para separar. Falta um pouquinho de comunhão com Deus também, né? Na hora da tribulação, buscar o Senhor e não buscar a separação. Na hora que vem a dificuldade. É forte. Em vez de buscar a separação na hora da dificuldade, é buscar ao Senhor, né? O cordão de 3 dobras é difícil de ser cortado. Aí a gente já começa a entrar a fundo mesmo no tema. Conheçamos e prosseguimos em conhecer. Que é de Oséias 6:3, tá, irmão? Vejam só vocês, no que o presbítero Alex está falando. Eu conhecer a Deus e prosseguir conhecê-lo não vai me imunizar contra eu brigar com a minha esposa ou eu discordar dela. Isso aqui não tem a ver, irmão. Eu posso discordar dela, eu posso não concordar com ela, eu posso ficar chateado com ela. Porque são 2 seres humanos que foram criados em ambientes diferentes, que têm um intelecto, graças a Deus, que ela pensa diferente, e Deus conseguiu nos colocar juntos, e a diversidade do dia a dia só vai me fazer me aproximar dela, porque eu vou, Deus, mas Deus é a mulher que tu me desse. Por que eu estou nessa luta? Eu orei, como a gente fala do orar aí, né? Agora eu quero lutar pela minha esposa, eu quero lutar pelo meu marido, mesmo ficando magoado, mesmo ficando triste com alguma coisa, mas eu me apego a que Paulo fala, não deixe pousar sua ira, aliás, não deixe pousar o dia sobre a sua ira. Ou seja, eu fiquei chateado, fizemos a paz, irmão, não é porque eu conheço a Deus que vai me imunizar de ter adversidade no meu casamento. O que vai me fazer conhecer Deus e prosseguir conhecer é dizer, eu errei, ou se eu não errei, eu dizer, senta aqui para a gente resolver esse assunto. Sim. Interessante, Tony. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse contexto do texto que a gente está estudando. Você me permite? Sim. O contexto aí do Oséias vem lá do que você falou semana passada, no capítulo 4. Deus está irado contra o povo ali. Deus está irado contra o povo e ele vem falando uma acusação contra o povo no capítulo 4. Ele começa acusando o povo, dizendo que já não tinha mais fidelidade, não existia mais amor entre o povo, tudo isso tinha desaparecido da terra. De que o conhecimento de Deus já não existia mais. Só havia mentira, ó o que acontecia lá.
O povo não queria mais saber de Deus, não queria mais saber do conhecimento de Deus. Aí o que estava acontecendo? Mentira, assassinato, roubo e adultério. A falta de conhecimento de Deus leva o povo a mentir, a assassinar, a roubar e a adulterar. Aí Deus pega assim, o meu povo está sendo destruído, é porque ele falta esse conhecimento. Aí começa o capítulo 5, onde ele vem e acusa os sacerdotes, aqueles que deveriam ensinar o povo, estavam longe de Deus. Tanto é que no versículo 3 do capítulo 5, ele diz que as ações do povo não permitiam eles voltarem para Deus. Eles viviam com a prática tão ruim, tão fora de Deus, que a prática, eles não conseguiam largar as suas práticas pecaminosas, e com isso não conseguiam voltar-se para Deus. E diz que havia um espírito de prostituição sobre a vida deles, e com isso eles não reconheciam Deus como o Senhor. Aí o capítulo 5 termina com Deus falando o seguinte, eu vou ler aqui, ó, versículo 14 e 15 do capítulo 5. Termina dizendo assim, ó: pois serei como um leão para Efraim e como um leão grande para Judá. Eu os despedaçarei e irei embora, eu os levarei, sem que ninguém possa livrá-los. Então, olha o que Deus fala para o povo. Então eu voltarei ao meu lugar até que eles admitam a sua culpa. Eles buscarão a minha face em sua necessidade, eles me buscarão ansiosamente. Aí Oséias vem diante do povo e fala assim: venha, voltemos ao Senhor. Então, o texto... versículo 1. Isso. Do capítulo 6. Isso. Então, Deus fala assim: eu vou me afastar, eu puni vocês porque vocês não queriam saber de mim. Agora eu vou me afastar e vou esperar vocês voltar para mim. Quando vocês voltarem para mim, entendeu? Então, diante do que você falou aí, do conhecer, o que leva tudo a separar, a divórcio, adultério, assassinato, é a falta do conhecimento de Deus, é a falta de buscar esse conhecimento. É o que o texto está dizendo aqui. Porque o povo se afasta, busca outros prazeres em outras coisas, práticas pecaminosas que cada vez se afundam mais. É aquela questão de um abismo chama outro abismo. O texto está aí do versículo completo do Oséias, o convite que Oséias faz aí, ó. Vinde, tornaremos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, ó lá, feriu e nos atará a ferida. Nossa, ele convida o povo dizendo, não, foi Deus, agora é hora de chegar a ele. É hora de voltar. Ele fala assim, se a gente voltar, da mesma forma que ele feriu, ele vai curar a ferida. Da mesma forma que ele vai sarar. Não, mas Deus é maravilhoso. Esse livro de Oséias é maravilhoso para voltar a conhecer a Deus, a voltar a Deus. Quer ser sarado, irmão? Volta para Deus, volta, se rende aos pés de Deus, que ele está dizendo, você está ferido, foi eu que causei a ferida, eu vou sarar a ferida, agora você tem que voltar a mim. Mas aí você tem que ler o capítulo 4, tem que ler o capítulo 5, entender onde é que é o seu erro para que ele venha te sarar. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, isso eu aprendi, que não dá para você pregar um versículo só sem ler os capítulos anteriores e o contexto do que está dizendo aquele versículo e o que está dizendo depois daquele versículo também, né? Não acaba sendo heresias aí, texto fora do contexto, né? A frase que é corriqueira, texto fora de contexto gera pretexto. Não, mas eu louvo a Deus por essa oportunidade que a gente tem de poder falar da palavra de Deus, e fica gravado, vai para outras pessoas, para você ver, não é o momento aqui, a gente vai fazer isso depois, mas tem aqui uma pessoa, que é a cunhada da minha esposa, ela está pedindo oração, né, ela corrigiu aqui embaixo, para orar pela mãe, e a gente está falando de ferida, né, e a mãe dela é crente,
Então, no final, a gente faz uma oração, um clamor pela mãe da nossa irmã Tati, né? Precisa, é a cunhada da Rose, e está pedindo oração, irmão. Nosso papel é orar. Mas o convite aqui é conhecer Deus. A gente precisa conhecê-lo, e aí a gente vai ver o versículo. Agora, com você, meu amigo, leia você aí. Já que eu li o versículo 1, leia o versículo 3. Versículo 3. Eu tô caindo em VI aqui, tá? Você quer que eu leia? Sem problema. Tá bom, a gente acompanha aqui. Eu vou ler da tela aí para ficar igual. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Olha aí, a gente só vê pessoas falando, Alex, a primeira parte do versículo. Conheçamos e prosseguimos em conhecer. Isso. Só que quando a gente vai ver o contexto, o versículo todo, a gente vê lá, a sua saída é como a alva, é certa, e ele nos virá como a chuva seródia, que rega a terra. Então, não é somente você conhecer a Deus. Deus diz, me conheça, porque eu sou feito a chuva que vem. Por mais que vocês demorem a me buscar, talvez eu não venha no momento que vocês queiram. Aí me traz a memória, quando Elias profetizou que não ia chover. Né? E é uma passagem muito bonita, porque a palavra é segundo a palavra de Elias, ou seja, não foi nem Deus que disse, foi segundo a palavra do homem, né? Sujeito às mesmas paixões que nós, e não choveu. Mas Deus fala, eu venho como a chuva vem, eu também venho, mas vocês têm que querer me conhecer. E a gente tem que entender que a gente está falando de um povo que era um povo que vivia da agricultura, né? Então, a chuva era muito importante para eles. O não chover era eles ficar sem alimento. O não chover era eles não ter plantio, eles não ter como que negociar, né? Não tinha como vender e não tinha como comprar. Não tinha o que comer, né? Como viviam da agricultura. Então, a chuva, da NVI, ela diz as chuvas de inverno e as chuvas de primavera que regam a terra. Ou seja, as chuvas no tempo certo Deus daria. As chuvas no tempo certo. Se você me conhecer e buscar continuar me conhecendo, eu darei a chuva no tempo certo. Não haverá seca e a sua plantação será sempre frondosa. Então, é importante ressaltar isso. Então, para que a gente queira a provisão de Deus, é necessário que a gente conheça Ele também. Busque conhecê-lo cada vez mais. E não pare de conhecer. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo que ele estava diante da sua biblioteca, muitos livros sobre Deus, muitos livros sobre teologia ali, e ele, já tendo lido aquele monte de livros, ele olha para aquilo tudo ali e fala, Deus, é impossível conhecer tudo sobre ti, né? Porque quando eu dei aula de teologia sistemática, uma das coisas que eu falava ali para os alunos é o seguinte, que Deus, nós só conhecemos de Deus aquilo que ele revela para nós. O que Deus revela para nós é o que nós conhecemos dele. Tanto que a Bíblia é a palavra revelada. E Deuteronômio 29 diz que tem coisas que a gente não vai conseguir entender. Tem coisas que estão encobertas ao homem. Então, a gente só conhece de Deus aquilo que ele se faz conhecer ao homem. Então, Deus é tão grande que a gente conhece muito pouco e acha maravilhoso. De tão maravilhoso que Deus é. A gente não conhece tudo e acha maravilhoso o Deus que a gente serve, porque ele é maravilhoso. Então, é lindo ver essas coisas sobre Deus. E mais uma vez, Alex, você vê
o Deus falando com o homem na linguagem do homem. Né? Quando a gente vai estudar a teologia, a gente vai aprendendo sobre que Deus não muda, Deus é imutável, mas ele se comunica com o homem conforme a nação que ele está falando, que é para que o homem não diga assim, eu não entendi o que Deus quis falar. E aí ele fala para Israel da chuva, da primavera, da chuva do inverno. Por exemplo, você está falando de chuva, eu estou lembrando, eu sou de Pernambuco, lá na minha terra, essa é a época chamada chuva de inverno. Certo. Só que lá não tem inverno, é o período chuvoso. É junho, julho, né? Aí tem as chuvas de inverno. Então é a chuva que cai no tempo certo. Que eles pegam esse período de chuva para poder plantar, para saber se pode plantar ou não. Então Deus, mais uma vez, fala na linguagem que eu não possa entender. Eu não esqueço nunca mais uma coisa simples. É o superintendente do DINC. Eu vou falar com o nome dele. Mas ele contou uma história que eu achei sensacional. E às vezes a gente não quer conhecer Deus nesses detalhes, Alex. Em uma das reuniões do DINC, ele dizia sempre assim: fale a linguagem que aquelas pessoas que estão entrando na igreja estão ouvindo, para que elas possam assimilar o que você está dizendo, senão ela vai achar muito difícil o evangelho que você está apresentando. E ele contou uma história, dizendo que foi para uma tribo indígena, alguém foi para uma tribo, e ele foi pregar, a pessoa pregava, e ninguém queria aceitar Jesus, e a mensagem dele era que Jesus era o pão da vida. E os índios não queriam saber de Jesus, o pão da vida. Até que ele disse: Senhor, eu estou aqui já faz 3 meses e ninguém aceita Jesus porque eu estou falando que tu é o pão da vida. Aí ele disse que abriu o olho, viu um cacho de banana e viu que em toda a oca tinha uma penca de banana. Aí ele disse: vou mudar a frase para ver se eles entendem. Ele começou a pregar dizendo: Jesus é a banana da vida. E ele disse que os índios pararam para ouvir ele e perguntar: como assim banana da vida? Então ele só mudou o pão para banana para que os índios pudessem entender quem Jesus era. Então o conhecimento de Deus é isso, é você trazer para a dimensão daquela pessoa que está escutando você, porque se a gente for falar da complexidade que Deus é, ninguém vai para a igreja, Alex. É muito confuso, as pessoas querem usar palavras difíceis, parece que quanto mais difícil, parece que as pessoas se sentem importantes, e Deus é simples, fala de chuva, gente. Chega para Pedro, ó Pedrão, de Pedro, vou te fazer pescador de homem. Pedro diz: eu entendi que é pescar, agora homem, como assim? Ficou curioso. Conhecimento de Deus. Ô, Tony, só o meu amigo Kaká aqui, ó, ele comentou que o seu áudio está dando muito eco. Acho que você tem que abaixar um pouco aí do notebook. Espera aí que eu vou baixar o meu agora. Deve ser o meu do... Acho que no Instagram tá dando eco. Então, é do Instagram mesmo. Baixei ele agora. Então, sobre essa questão aí que você falou, eu lembro que quando eu fiz o curso básico de teologia lá na igreja do Taboão, teve um pastor que falou o seguinte, que a gente tem que pregar um sermão girafa. Todos nós temos que pregar sermão girafa. Toda vez que nós vamos pregar. O que é um sermão girafa? A girafa, ela tem o pescoço grande para comer no alto. Só que ela consegue abaixar a cabeça e comer no chão também. O que é o sermão girafa? É aquele que você prega e aqueles que estão no alto intelectualmente falando, tá? Aqueles que são mais intelectualmente falando, mais estudaram mais, né? Tem um intelecto maior, né? Porque estudaram, fizeram faculdades e têm mais conhecimentos, conseguem assimilar e não acham raso. E aqueles que não tiveram a oportunidade de ter
um estudo maior, também consigam entender o que você está falando. Sabe por quê? Porque me preocupa você querer explicar um Deus que é simples, que se fez homem, que habitou entre nós, que usou coisas do cotidiano para que as pessoas conseguissem entender facilmente, as pessoas querendo ensinar Deus de uma forma tão difícil de entender. Essas coisas me preocupam, porque eu tenho que trazer Deus para o povo de uma forma que eles consigam entender. A vontade de Deus é que o povo consiga ter contato com ele, tenha conhecimento dele. Tanto é o debate que nós estamos fazendo aqui. É o tema que nós estamos abordando aqui. Deus quer que nós o conheçamos. Mas para nós conhecermos ele, não precisamos, como diz assim, aquela pregação pavão, que gosta de aparecer, que gosta de se mostrar. O pavão gosta de se mostrar, né? Mas a igreja precisa ser simples. O sermão precisa ser simples. Deus é simples. Deus se fez homem e ele não foi no meio dos magnatas da época. Ele foi no meio dos pobres, no meio daqueles que eram desprezados pela sociedade. Deus viveu de forma simples aqui na terra como homem. E nós temos que apresentar esse evangelho simples. Não adianta a gente ficar querendo mostrar aquelas palavras que ninguém conhece e que é um jeito tão difícil de entender que fala assim, nossa, aquele irmão fala muito bem, mas eu não entendi nada. O evangelho tem que ser entendido. Eu tenho para mim que um pregador que prega e não conseguiu explicar o texto, ele não pregou. A pregação é explicar a Bíblia. Se você não explicar sobre Deus, você não pregou. Não, mas isso é verdade. E você vê, você está falando dos intelectuais, eu me lembro de duas passagens, dois intelectuais. Um foi Nicodemos. Nicodemos foi atrás de Cristo. Irmão, essa passagem é sensacional. Porque quando Nicodemos vai atrás de Cristo, Cristo olha para ele e fala assim, vai pescar. Não foi falar com ele de pesca. Vai plantar. Não foi falar para ele de horta. Não. Jesus foi lá, irmão, e falou na altura de Nicodemos. É necessário que o homem nasça de novo. Aí Nicodemos diz, eu não entendo isso. Ele disse, como tu sendo doutor, mestre em Israel, não compreende o que eu estou te dizendo sobre a terra. Imagina se eu te falar do céu. Ou seja, a girafa jogou lá em cima o intelecto. Subiu o nível de conhecimento que Nicodemos não tinha alcançado ainda. Aí Jesus vai e desce e Nicodemos está lá. O outro é o próprio Gamaliel. O povo debatendo se Jesus era, se Jesus não era, quem era Jesus, se era, se não era. Aí Gamaliel dá uma frase sensacional. Meus irmãos, deixai. Se é de Deus, prevalecerá. Se não for, vai passar como tantos outros que passaram. Olha, irmão, quem conhece realmente o propósito de Deus, não vai se opor a ele, mesmo que entre em conflito com o que eu sei. Gamaliel foi isso. Ele não entrou em conflito com Jesus. Disse, não, irmão, não faz isso não, deixa ele. Se não for, vai passar. Ele sobe o nível, mas também desce lá. Quando subiu, o próprio homem que era intelectual não conseguia entender o que ele estava dizendo. Isso é interessante. Tony, eu quero seguir por outra linha aqui também, ou continuar, né? No texto que a gente colocou aí de Oséias 6, se a gente for continuar lendo ele, a gente leu até o 3, né? Certo. Mas se a gente for continuar, a gente vai ver o seguinte, olha o que diz o versículo 5. Posso ler aqui? É NVI aí? Isso. Eu vou colocar aqui para o pessoal ler também. Só no NVI. Tá na tela. Isso, vou ler aqui. Por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas, eu os matei com as palavras da minha boca, os meus juízos
reluziram como relâmpagos sobre vocês. Aí no 6 ele diz assim: pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. O que estava acontecendo? Voltando aí para o contexto do texto. O povo estava se afastando, Oséias chama o povo para voltar para Deus, fala, vamos conhecer a Deus, vamos continuar conhecendo a Deus, porque se nós conhecermos a Deus, ele vai mandar a chuva no tempo certo e a nossa plantação vai florescer. Aí ele fala assim, eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício. O que estava acontecendo na época? O povo tinha abandonado a Deus. Ó, vê se não parece os dias atuais, contemporâneos. O povo abandona Deus, segue outros deuses, e o texto, nos versículos aqui, vai dizer que o povo estava matando, né, nos versículos anteriores que eu li lá, estava matando, estava adulterando, estava mentindo, mas depois Sim. eles iam até o templo e ofereciam os seus sacrifícios para Deus. Ou seja, eles viviam longe de Deus, mas depois eles chegavam na igreja e falavam assim, não, agora eu vou oferecer a minha oferta religiosa, vou manter a minha prática religiosa, como dizendo assim, eu faço tudo errado, mas depois eu vou na igreja, oferto a minha prática religiosa e está tudo certo. Parece ou não parece o que nós vivemos muitas vezes no dia de hoje? O povo vive como quer, do jeito que bem entende, mas fala assim, não, domingo eu tenho que ir para a igreja e aí está tudo certo. É só eu cumprir o meu ritual na igreja de domingo e a minha vida tá certa. É o que o povo estava fazendo aqui em Oséias. Aí Deus vem e fala assim, não, eu não quero sacrifício, eu não quero suas práticas religiosas, eu quero misericórdia, eu quero que você se compadeça do outro, eu quero que você tenha amor pelo outro, eu quero que você tenha compaixão pela vida do próximo, e não que você cumpra um ritual religioso. Entendeu? Então, era isso que estava acontecendo, o povo estava trocando a vida, a prática cristã por uma prática religiosa. Estava deixando de ser como que eu posso dizer? Estava deixando de ser um trazer para os nossos dias, deixando de ser um crente para ser um religioso. Tá? E isso era isso que Deus estava condenando. Tá? O povo estava se afastando, mas depois eu vou para o culto, compro minhas práticas, ofereço meu sacrifício e está tudo certo. E não é assim que funciona o conhecimento de Deus. Não, mas é verdade. Se você for ver, o pessoal estava acostumado de uma maneira. E aí Deus vem mudando tudo, e aqui em Oséias, e aí as pessoas ficam assim, e aí? Que é o 6,6, né, que a gente tem aqui. Ele fala, né, que, olha lá, ó, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que o holocausto. Ou seja, ele está dizendo para mim e para você, para todos nós, vocês que estão nos ouvindo, tanto no Instagram quanto no Facebook, compartilha para ajudar a gente aí a divulgar a palavra do Senhor. Tá? Como eu tenho dito, irmão, você não vai ser mais abençoado por causa disso, não, tá? Deus está revelando, não tem isso, não. É só para chegar para mais pessoas, outras pessoas serem alcançadas através da palavra. Mas ele está dizendo aqui que o conhecimento de Deus era mais importante do que o holocausto. Trazendo para os dias de hoje, o que seria? Para Deus é muito mais importante você poder oferecer a Ele um culto sincero, um culto verdadeiro, do que você chegar lá, como o Alex falou, mostrando que sabe muito, a pregação pavão. Enfim, infelizmente, as pessoas acham que porque você está dando, Deus está recebendo, irmão. Não é pela quantidade que você dá, não é a intensidade que você dá, é a sinceridade com que você dá. Quem está falando isso? Oséias. Eu prefiro porque eu quero a misericórdia, que estava acabando, que está acabando nos dias de hoje. Está acabando a misericórdia. E não o sacrifício.
Para de é tanto sacrifício, envelope de sacrifício disso, é sacrifício daquilo, sacrifica pela tua família, sacrifica pelo teu filho, sacrifica, é tanto sacrifício que você já não tem mais o que sacrificar. E ele está falando, eu não quero sacrifício. Mas ele fala, e o conhecimento de Deus, mais importante que o holocausto. O conhecimento, não. O conhecimento de Deus é muito mais importante. Conhecer onde? A Bíblia. Alex, está aqui. Hoje eu vi uma frase na verdade, uma figurinha da Rafaela, que é da nossa igreja, né, que você congregou conosco, e ela colocou aquelas frases de Satanás. Transforma essa pedra em pão, porque você precisa comer. Lança-te daqui, porque você aliás, te coloca acima de tudo, porque você precisa ser bem nessa terra. Ela fala 3 coisas que Satanás fala, e no final ela coloca assim, Satanás, o primeiro coach da história. Eu tive que comentar. Porque é a pura verdade. O povo quer viver o melhor, quer viver o agora. Toma, mostra que tem. Porque em Israel, irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês, se vocês não sabem, os que não sabem. Para Israel, até hoje, eles acreditam que você ser abençoado financeiramente é porque Deus está contigo. Você não ter dinheiro é porque você está amaldiçoado. Até hoje. E essa cultura parece que veio aqui pro Brasil, que se você é pobre, porque você é miserável. É triste. É a famosa doutrina da prosperidade, né? Doutrina da prosperidade enfatiza isso, né? Se você é abençoado financeiramente, Deus está contigo. Se não, Deus não está contigo. Só que Jesus falou assim, os pobres, vocês sempre terão com você. Então, peraí. Tem alguma coisa errada, ou na fala da prosperidade, ou na fala de Jesus aí. Não, você quer pegar aquela live que a gente fez junto com o Flávio? Você não lembra? Eu estive doente, ué. Como assim? Coach, prosperidade, ficar doente. Preso. Nu. Sem roupa. Como assim? Fome. Sede. Lembra lá? E Jesus dizendo, não, o povo está sofrendo isso aí, vocês não estão fazendo nada. Vocês não estão querendo ajudar. Foi aquela passagem lá que a gente teve junto com o presbítero Flávio. Que aí Deus traz uma coisa sensacional, Alex. Você falou o começo, é porque não deu tempo, já fazia 2 horas. Mas agora me veio a memória, vale a pena trazer de novo. Você falou assim, que as pessoas faziam e não se tocava que estava fazendo, porque isso era normal fazer. Foi a sua fala. E aí eu fiquei pensando que os outros disseram o contrário. Quando foi que te vimos assim e não fizemos? Ou seja, se fosse Jesus, se fosse tu, eu fazia. Agora, aqueles pobres, não. Para aqueles pobres, não. Ah, se fosse o meu pastor, eu fazia. Agora, um membrozinho que só senta lá, não faço, não. Para ele, não. Ou seja, se é para aparecer, eles teriam feito. Olha só, pegando a tua palavra, eu fiquei pensando, pois é, uns faziam que nem percebia que fazia. Os outros só faziam se fosse visto. Se fosse alguém importante que eles estivessem fazendo. Felizmente é assim mesmo. Tem gente que só faz se ganhar mérito aqui. Só que Jesus, eu estava meditando essa semana sobre o Sermão do Monte. E eu até passei por essa passagem aí, que a gente faz, que a outra mão não saiba. Que a gente faz, ninguém precisa ficar sabendo. Né? Então tem que tomar cuidado com essas coisas. E o Tony, a gente vai ficar 1 hora só para confirmar. 1 horinha, 15 minutinhos ainda falta. Então deixa eu entrar no outro assunto aqui, só para dizer que a gente não está falando só de maldição. Não, falar de bênção, conhecer Deus, velho. O texto, ainda no texto do capítulo 6, o último versículo, o versículo 11. Não sei se você quer colocar ele aí. Coloco. Peraí, versículo 11. Agora. Irmão, vai compartilhando, irmão. Vai compartilhando no Facebook, Instagram. Vai aí, irmão, pra gente
alcançar mais gente, tá bom? Fala teu comentário que eu coloco você aqui para a gente ver o que você está comentando. Versículo 11 está na tela. Só um minuto, Alex. E saiu. Hoje. Peraí, viu, Alex? Que não foi, não. Enquanto isso, você compartilha, meu irmão. Agora, 11. Isso. Aí, tá na tela, agora foi. Então, diz assim, ó. Também para você, Judá, está assinada uma colheita ou uma cega, como diz aí na sua tradução. Uma colheita ou uma cega. Quando eu trouxer o cativeiro do meu povo. E aí ele vem dizer assim, quando eu trouxer de volta o meu povo. Você está determinada uma colheita para quando o povo voltar para Deus. Por que eu quis citar esse versículo? Porque Deus está chamando o povo para voltar-se para Ele. O profeta está falando com o povo voltar para Ele, abandonar a sua vida de pecado, abandonar a vida de pecaminosidade, né? Porque quando voltar, Deus já deixa falando aqui que quando eles voltarem, haverá uma colheita preparada para eles. Haverá uma cega preparada para eles, né? Então, o que é Deus quem ganha com a nossa volta para Ele? Não. Só quem ganha é a gente. Sabe por quê? Quando a gente se afasta de Deus, Deus não perde. Quem perde é a gente. Só quem perde se afastando de Deus, ficando longe de Deus, somos nós mesmos. E voltando-se para Deus, só quem ganha é a gente. Sabe por quê? A Bíblia diz o seguinte, que é um versículo que eu gosto muito, Tony. Romanos 8:5. Porque Deus demonstra o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mesmo sem a gente merecer, ele morreu por nós. A gente tinha, para nós, destinado a ira, o inferno. E Deus, pelo seu amor, nos resgatou, nos tirou da ira futura, nos deu o céu, e o que a gente oferece para ele só ou melhor dizendo, o que ganhamos é muito mais do que merecemos. Aí é a misericórdia de Deus, né? O que nós ganhamos é muito mais do que aquilo que merecemos, porque o que merecemos, segundo a Bíblia, para nós, o que merecemos para aqueles que estão longe de Deus, é a ira futura. Deus, pelo seu amor, nos resgata e nos promete um céu glorioso. Então, só quem ganha em se aproximar de Deus, em conhecer, em prosseguir em conhecer, só quem ganha é a gente mesmo. Não é para o conhecimento que a gente tem de Deus, não é somente para ajudar o outro. É para que a gente seja beneficiado também. Só que deixa eu ressaltar um negócio. O nosso relacionamento com Deus não pode ser barganha. Eu não me aproximo de Deus para ser abençoado, não me aproximo de Deus para conseguir as coisas. Tá? Deus não é um Deus de trocas, né? É por amor e misericórdia que eu me aproximo de Deus e, consequentemente, através desse relacionamento, as bênçãos alcançam aqueles que estão próximos de Deus. Mas isso é muito bom, Alex, porque o texto está na tela, que você citou, de Romanos 5:8. Porque imagina você, se nós éramos ainda pecadores, ele prova o seu amor. Imagina agora que nós estamos decididos a buscar ele, querer ele. Irmão, existe uma diferença, que é algo que eu falo muito com a minha esposa sobre isso. As pessoas querem ter muita razão, querem ter muito conhecimento, querem saber mais do que o outro. Eles eles sempre querem generalizar muito, Alex. Eu deixei de escutar algumas pessoas porque eles generalizavam demais. Todo mundo é assim. Ninguém faz isso. Gente, vocês não conhecem nem
esse pastor que estava falando, a igreja dele tem 500 membros. Ele não conhece nem todo mundo da igreja dele. Como é que ele fala da igreja do outro? Então, é muito. Hoje eu estava vendo um pregador falando aí na live, que a Rose estava até entendendo mal, eu expliquei para ela. Tem gente, Alex, que fica, ele dizendo, né, fica babando para saber do pecado do outro, para jogar na cara, para afrontar, para dizer, tá vendo? Ele é pecador. Ele é pecador. Eu não sou pecador como ele, não. Sabe? E fica babando pelo pecado do outro, mas não para ajudar. Não feito Deus que tem misericórdia, mas para afrontar, para machucar o outro. Gente, a gente precisa entender que Deus, ele está dizendo que ele provou seu amor quando nós éramos ainda pecadores. Deus ama você. A gente ficou feliz, ó, uma quinta-feira, depois que eu terminei de ministrar lá na nossa igreja, pelo culto online, um jovem aceitou a Jesus. A maior alegria para a gente. O que aconteceu? Alex, olha só que grandeza. Eu sei que é redundante, mas olha que coisa grande, que grandeza maravilhosa. Esse rapaz vai lá, convida outra pessoa, e quando é quinta-feira agora, o pastor Júnior, nosso pastor Júnior, da igreja Vida com Propósito, ele pregou, fez o convite, a pessoa que esse moço que aceitou Jesus, numa quinta-feira atrás, aceitou Jesus. Olha que maravilha, gente. E tem gente falando, a igreja culto online não serve. Gente, uma pessoa aceitou Jesus pela live, convidou outra, a outra foi e aceitou Jesus. Irmão, isso é querer conhecer Deus e querer se aproximar de Deus. E a palavra do pastor Júnior foi uma palavra maravilhosa. O filho pródigo. Alex, às vezes a gente quer enfeitar, você falou, quer botar rabo de pavão, aquele rabo bonitão lá, todo colorido, e o evangelho é simples. Pregou uma palavra linda e a moça foi e aceitou Jesus. Simples. É isso que está precisando no evangelho, conhecer Deus, irmão. Deus é bom, irmão. A gente prega bênção, mas a gente está prevenindo você que melhor, irmão, do que bênção é conhecer Ele. Não tem bênção maior do que conhecer Ele. E não é só conhecer, o versículo 3 que a gente está conversando, é o que ele diz, não é somente conhecer, é conhecer e prosseguir. E prosseguir, Alex, já vai dar quase uma hora, e prosseguir já me diz uma coisa, que eu conheço Ele aqui e eu não paro. E não parar, isso me diz o quê? Que eu tenho que me esforçar. Eu tenho que continuar andando. Parece até o versículo que Jesus diz bem assim, quer vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Seria fácil se Jesus tivesse falado assim, largue sua cruz e me siga. Aí estaria assim, ó. Mas como ele diz, tome a sua cruz para me seguir, não quer, porque requer trabalho, esforço, cansaço, fadiga do dia a dia. E a gente cansa, mas ele está dizendo, me siga, porque eu tenho bênção para vocês. O que você falou é sensacional. Se a gente se afasta de Deus, a gente só perde. E se a gente se aproxima dele, a gente só ganha. Deus continua nos abençoando. É verdade. Para quem está buscando só bênção, Efésios 1 e 3 diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, ele não vai nos abençoar, ele já nos abençoou com todas as bênçãos celestiais nas regiões celestiais em Cristo. Então, não é quando a gente está com Deus que a gente vai ser abençoado. Ele já nos abençoou. E a maior bênção de todas é que seu Filho morreu por nós e nos deu acesso a Ele novamente. É o acesso que havia se perdido com o pecado. Cristo abriu o caminho para que a gente tivesse acesso direto com Deus. Essa é a maior bênção para o ser humano. É ter acesso direto com Deus através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida e nos dar vida em abundância. Essa é a maior bênção que o ser humano pode alcançar. Eu lembro que uma vez a gente estava dando aula na escola dominical, você estava nos varões e eu estava nas irmãs. E você passou, você não aguentou e falou uma frase bem assim, nossa, parece que a gente tentou para dar aula. Porque eu dizia no fim da minha frase, irmão,
a bênção maior que a gente tem é de saber que nós vamos morar no céu, porque Ele nos preparou um céu para a gente morar. É bênção. Essa é a maior bênção. Essa é a maior bênção. Vamos, falta alguns minutinhos, quero agradecer você do Facebook, o Instagram, mais uma vez, o Instagram, nos ajuda aí, Instagram. O Instagram sempre dá um probleminha. Mas vocês do Face, que Deus abençoe vocês, compartilha, faz chegar a mais gente. Vamos recapitular algumas coisas aqui que a gente falou. Você conhecer Deus não te imuniza, se a palavra estiver errada, me corrija, de problema. Conhecer Deus te alivia com as fadigas do dia a dia, sabendo que o que Paulo diz em Coríntios, que o que nós estamos vivendo aqui é passageiro, é transitório. Então, você conhecer Deus só te dá certeza de que tudo isso aqui vai passar. E o Alex já vou para o final, dizendo que nós éramos pecadores e Ele nos amou. Ou seja, está nos preparando um céu glorioso. Então, conheça Deus sabendo que se você não tiver as suas bênçãos aqui, não tiver casa, não tiver carro, a tua saúde não for melhor, fica sabendo que no céu não tem sepulcro, não tem, nem sol vai ter. Eu gosto maravilhoso do Apocalipse, nem sol vai ter, porque Ele é o nosso próprio sol. Então, conheça Deus, você nunca chegará ao pleno conhecimento dele, mas Ele quer te fazer conhecer quando você buscá-lo. Deixa eu fazer um convite para você, aproveitando e Alex faz as considerações finais. Eu tenho um projeto faz algum tempo, mas eu sou muito exigente comigo mesmo, fico não querendo. Tá pouco, eu preciso de um computador melhor, eu preciso de uma câmera melhor, eu preciso de um microfone melhor, e às vezes a gente vai só adiando, mas eu criei coragem de trazer uma teologia sistemática de capa a capa. Procurando ela aqui, ela ali em cima, e ela está aqui, que é essa aqui. Deixa eu levantar para você. Aqui. Essa teologia. Eu propus no meu coração de trazer um tema de uma vez por semana, trazer um assunto aqui. Vai ser toda segunda-feira. Né? Eu vou convidar o presbítero Alex para trazer uma aula. Não vai ser assim que a gente está fazendo, vai ser uma aula mesmo, os slides. Vou convidar ele, convidar o Flávio, convidar outros amigos que eu sei que têm um desejo de ensinar a verdade, a palavra. E como eu já disse, irmão, é sem pressa. Se você está com pressa de tudo, irmão, você não vai aprender nada. Você tem que parar e estudar ensinamento por ensinamento. Segunda-feira eu vou falar sobre por que estudar teologia sistemática. O que é teologia sistemática? Então, convido você que está aí no Face, você que está no Instagram, compartilha, já tem um vídeo introdutório, convida outras pessoas. É sem pressa, vai ser um ano, irmão. Não vai ser uma semana, vai ser um ano de estudo, tá bom? Alex, suas considerações. O Instagram está indo embora. Tchau, pessoal do Instagram, que eu não vou abrir a sala porque nós já encerramos aqui pelo Instagram e vai ficar só no Facebook. Alex. Bem, quero agradecer por esse momento que nós passamos aqui. Mais uma sexta-feira, graças a Deus, falando sobre a palavra de Deus. É sempre bom falar sobre a palavra de Deus. Agradecer a todos que estiveram junto conosco, todos que estiveram nos ouvindo. Espero que estejam na próxima sexta-feira nos ouvindo. Né? E eu aceito a sua proposta de ensinar aí na segunda aí, mas eu não sou mestre igual a você, não. Mas eu sei. Não, meu amigo, mas assim, só de ter o prazer de poder ensinar a palavra, a gente já põe uma responsabilidade. E como eu falo, Alex, minha frase vai ser essa. É sem pressa. Se Jesus voltar, irmão, a gente se encontra no céu, a gente não vai precisar conhecer ele aqui na terra, não. A gente vai conhecer ele como ele é, como diz a palavra. Assim como ele é, assim nós o veremos. Mas a gente precisa ensinar aqui o pessoal sem pressa. Então eu já agradeço desde já que você vai estar aqui. Conhecer Deus.
é maravilhoso. É contínuo. Não vai. Aí eu vou no louvor, né? Um hino que talvez as pessoas gostem ou não, mas eu gosto do Preto no Branco junto com a Gabriela Rocha. Ninguém explica Deus. Nem os judeus, nem os cristãos. Ninguém explica Deus. Não dá para explicar, mas dá para conhecê-lo e continuar conhecendo. Alex, para encerrar, eu quero voltar aqui esse pedido de oração. Ela corrigiu que ficou hora, mas ela corrigiu orar pela mãe dela. Ela pediu oração. Ela é a cunhada da Rose. Né? A gente vai orar pela mãe dela, que não está bem de saúde, já é uma senhora. Ela não colocou aqui, a gente não sabe qual é o problema de saúde dela. Mas o nosso papel como presbítero, principalmente como cristão, é orar um pelos outros. Eu oro e você nos despede com a bênção apostólica? Pode ser, meu amigo? Pode ser, pode ser. Amém. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, queremos te agradecer primeiro por este momento que foi nos concedido de falar do teu amor, da tua grandeza, das tuas maravilhas. Que o teu povo venha querer te conhecer e continuar te conhecendo. Abençoa o presbítero Alex, abençoa a Cláudia, sua esposa, abençoa, Senhor, os seus 2 filhos. Que eles venham ser bênção, canal de bênção, como tem sido para muitos outros. Eu te peço bênção sobre a minha família, restitui a saúde de minha esposa, restitui a saúde do meu filho, que eu possa te servir grandemente nesta terra, te servindo, Senhor, cada dia mais. Senhor, neste momento eu te apresento a vida da mãe da Tati, que é a esposa do meu cunhado, do Rinaldo. Ela pediu oração por sua mãe, que sua mãe está precisando de um socorro teu. E nós sabemos, nós te conhecemos, que tu és um Deus que socorre os aflitos, tu és um Deus que socorre aqueles que necessitam de ajuda. Então eu te peço, eu junto a minha oração com a oração do presbítero Alex, para que tu entres, Senhor, com providência sobre a vida da mãe dela, que ela venha ser restaurada, que ela venha contar que tu és Deus, e que tu és Deus poderoso e forte, um Deus que não perde batalha. Aqueles que acham que estão perdendo batalha, saibam que o Deus que nós servimos nunca perdeu. Mesmo que nós venhamos sofrer, chegar ao fim, padecer nessa vida, temos uma vida melhor, gloriosa na presença do nosso Deus. Eu te agradeço, Senhor, e desde já, acreditando no teu milagre, nas tuas bênçãos, que acrescentam, enriquece e não acrescenta dores. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus que eu conheço e quero continuar conhecendo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meu irmão Alex. Amém. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês. Todos possam dizer amém. Amém. Que Deus abençoe você e a Cláudia mais e mais. Pai do Senhor, meu amigo. Deus abençoe, Tony.